Olá, meu nome é Emerson Volansky e estou aqui para falar-vos sobre a lição número 10 da CPAD da classe de jovens. O título é bastante interessante, chama-se Os Perigos do Materialismo. Como jovens nós sabemos, você também sabe, que somos bombardeados por filosofias que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus. O materialismo, por exemplo, essa filosofia, nós aprendemos na universidade, aprendemos na escola e nós também absorvemos isso nas mídias sociais, nas novelas, nos filmes. E eu quero, na lição de hoje, como subsídio, que será bastante curto, quero trazer algumas expressões, esclarecer um pouco mais sobre esse assunto para você. Primeiramente, eu gostaria que você acompanhasse essa lição, essa minha fala, com a sua lição aberta. E eu espero que você já tenha lido a sua lição para depois ouvir essa aula, para tê-la como subsídio. Por quê? Porque ela fala um pouco ali do histórico e pode ser um pouco complicado, né? Eu não vou me ater a esses assuntos mais históricos, sobre atomismo e tudo mais, como a lição traz, mas eu quero trazer coisas ou questões mais contextualizadas. Primeiramente, eu trouxe ali, eu vou falar do texto bíblico, o texto bastante interessante, de Romanos 1, 20 e 22, você vai acompanhar lá depois, e também Lucas 12 e 15, Lucas 12 e 15 e os nossos amigos, e Romanos 1 e 20. Bom, primeiro Romanos. Já vou para o versículo 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E estamos vivendo numa época em que cada vez mais somos influenciados por diversos itens, desde as mídias sociais até filmes e tudo mais, e precisamos ser sábios na escolha ou na absorção desses conteúdos, para não vir de encontro ao que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12 e 1, que diz o seguinte: não vos conformeis, não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ok? Então, o texto bíblico eu achei bastante interessante. Lá em Lucas fala da história do homem que razoava entre si dizendo: que farei? Puxa, eu produzi tanto e agora não tenho lugar para guardar o fruto do meu trabalho. O que eu vou fazer? Vou destruir esses celeiros pequenos que eu tenho e vou construir os maiores. E se o texto dá a entender que depois que ele constrói o maior, ele vai pensar assim: poxa, eu preciso de maiores ainda. Por quê? Porque eu vou produzir mais. E se eu vou produzir mais, com esse celeiro gigantesco aqui, não vou ganhar dinheiro. Então eu vou fazer o quê? Produzir mais. Como eu produzo mais, aumento o meu celeiro. E você fica nesse ciclo aí bastante doentio. E um dia Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bom, eu lembrei até de uma música, Brother Simeon, Johnny. Se quem for mais das antigas vai lembrar, e eu sugiro que você ouça Johnny, Brother Simeon, do Cats Barnea. Essa banda era bastante interessante. Bom, texto bíblico, você pode explique o contexto sempre, como professor, é importante você fazer isso. E eu trouxe mais 2 subsídios ali para você nessa lição. A primeira é um vídeo chamado A História das Coisas. É um vídeo explicativo sobre como o materialismo pode estar acabando, materialismo e consumismo, pode estar acabando com o mundo e oprimindo as pessoas. Não é uma questão política aqui, eu não quero defender nenhuma ideologia, porém, há de concordar, tanto as pessoas esquerdistas quanto os direitistas, enfim, não vou entrar nessa questão, mas há de se concordar que o consumismo não faz bem para o ser humano e não faz bem para o planeta. Então eu convido você a ver esse vídeo ali, A História das Coisas. Eu coloquei o linkzinho ali para você no site da Escola Bíblica Dominical, aqui de Blumenau, para você acessar. E tem também, isso eu pesquisei na internet,
E eu vi um artigo do professor Valdemar, coloquei o link ali. Apesar dele não ser evangélico, ele tem suas posições filosóficas e tudo mais, mas ele traz um esclarecimento bastante interessante sobre os perigos do materialismo. Então eu convido você, depois dessa minha aula, ir lá e procurar também. Basicamente, o materialismo é o ato de ignorar qualquer coisa que não seja palpável, qualquer coisa que não seja concreta. É você ignorar qualquer situação ou qualquer palavra, como, por exemplo, alma. Para eles isso não existe. Para essa filosofia isso não existe. A questão de Deus, pecado, salvação, isso está fora de cogitação. O que é essa versão, essa filosofia materialista? Acredita no que ela vê. Ou seja, nós nascemos por uma questão biológica, por processos físicos e químicos, assim nos desenvolveremos e morreremos e acabou. Vamos para a Terra, nós nos transformaremos em pó, seremos substâncias de novo para outros seres vivos e assim a vida continua. Acaba por aí. Então não tem essa perspectiva de eternidade nessa filosofia materialista. Bom, materialismo, somente bens materiais? Olha só. O que eu coloquei ali? Materialismo é muito mais do que isso. Se você acredita que será feliz somente se adquirir bens, ok? Você acredita que a tua felicidade, a tua completude está baseada apenas no que você vai conquistar? Pense como isso é perigoso, porque se um dia te roubarem isso aí, a tua felicidade vai embora? Vai junto? Então, cuide com essa concepção materialista e cuide com essa concepção humanista também. Mas humanismo a gente fala numa outra lição. Outro exemplo, né? Somos pressionados a ser alguém, né? Olha só o que os nossos pais esperam da gente. Esperam que a gente estude, que nós sejamos umas pessoas coerentes, trabalhadoras, que produzam para a sociedade e tudo mais. Não só nossos pais, mas a sociedade espera isso da gente. E é claro que a gente vai se preparar para isso. A gente vai estudar, vai trabalhar. Se você quer casar, então você precisa ter onde morar e etc. Né? Para isso precisamos trabalhar e comprar e conquistar bens materiais. Pensa como isso é perigoso. A gente entra daí num ciclo de conquista e caímos no erro de pensar que o sucesso é meramente exclusividade nossa. Ou seja, o motivo do sucesso é mérito nosso, é apenas nosso, acaba em nós e tudo mais. Então, uma filosofia materialista é muito individualista, é muito voltada para bens materiais, sim. Mas não é só isso, quero trazer outras consequências para você dessa filosofia materialista. Claro, nem precisa falar que supervaloriza o dinheiro e o poder. Na nossa sociedade, infelizmente, muitas pessoas fazem acepção umas das outras pelos bens materiais. Não pelo que a pessoa é, você gosta de alguém, mas pelo que ela tem. E isso, infelizmente, está entrando nas nossas igrejas. Né? Então pare e pense para você não reproduzir isso, para que sua mente não seja moldada por essas filosofias, e sim pela palavra de Deus. Bom, consequências do materialismo. Eu trouxe ali um artigozinho o nome da pessoa é Souza, ali o autor, e ali fala sobre a Organização Mundial da Saúde, que ela já traz no seu conceito sobre saúde, que é o bem-estar biofísico, e também traz a questão espiritual. Ela vai de encontro a essa filosofia materialista, a própria Organização Mundial da Saúde. Quando ela fala que as pessoas devem ter saúde física e mental e tudo mais, ela traz junto a questão da espiritualidade do ser humano, que são as certezas de quem ela é, da sua identidade e para onde ela vai. Para ela, não importa a crença da pessoa, mas o que importa é que essa vida, ou bens materiais, ou apenas questões físicas, não bastam para a pessoa ter uma saúde mais satisfatória. O site está lá, coloquei para vocês. E outra coisa, o materialismo tem um outro aspecto bastante negativo, que faz a gente colocar as nossas esperanças em vaidades, coisas fúteis, e confiar só nas nossas forças. E a Bíblia orienta para que confiemos em Deus.
A Bíblia, ela é interessante, ela diz o seguinte: você não sabe o dia de amanhã? Então você fala assim, olha o que a Bíblia fala. Eu vou lá, vou fazer meus planos, depois eu vou para outro lugar. E a Bíblia fala assim, quem é você para pensar assim? A maneira correta seria, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Isso significa que você precisa crer em Deus. Se você crê em Deus e você segue os seus mandamentos, olha esse segundo item, então você está indo de encontro, não ao encontro, de encontro à filosofia materialista. Bom, e agora eu quero ler um pequeno trecho do que o professor colocou ali para nós, ali disponível na internet. Quero trazer para vocês. Materialismo é a concepção de mundo que considera o universo como sendo construído exclusivamente de matéria e energia física e de processos físicos que atuam sobre elas. Uma pessoa é materialista se o seu modo de pensar baseia-se nessa concepção de mundo. Nesse sentido, é muito importante reconhecer-se que muitas pessoas que se dizem religiosas ou pertencentes a alguma religião instituída são, no fundo, materialistas. Por exemplo, uma pessoa pode referir-se constantemente a entidades abstratas. No caso aqui, ele escreveu Deus. Claro, uma pessoa, né, que não é evangélica, que deveria transcender o mundo físico. No entanto, se no seu dia a dia e para justificar suas posições, essa pessoa pensar apenas em processos físicos, ela é um materialista, sim. Então, corremos o risco de termos muitos evangélicos, muitos cristãos, muitos frequentadores dos nossos cultos, acreditarem que, por ser cristão, por fazer tudo isso, não são materialistas. Ledo engano. Né? Essas pessoas precisam cuidar, voltar à palavra de Deus, né? Porque se ela não acredita nos fenômenos espirituais, se ela acredita que tudo vem dela, que vem pela sua própria força, que ela conquista as coisas pela lei da atração, lendo o livro O Segredo, que são livros, filosofias aí que tratam um pouco desses fenômenos físicos, de física quântica e tudo mais, elas correm o risco, né, de talvez até ir para o inferno. Eu não vou julgá-las, mas, olha, você viver nessa vida, como diz até a nossa lição ali. Deixa eu só achar aqui o que ela diz. Um versículo que eu achei bastante interessante. Bom, depois eu vou ler, eu vou achar. Que fala sobre, se você não acreditar em Deus nessa vida, então seria muito triste, muito fútil se você apenas acreditar em Deus apenas nessa vida e não na eternidade. Sobre a eternidade eu vou falar daqui a pouco. O outro perigo do materialismo, e não é necessariamente do materialismo em si, mas o processo de como os cristãos são engodados, como eles são enganados, principalmente em nossas universidades, porque é o lugar onde eles dão ouvidos, onde as pessoas dão ouvidos a eles e eles dão ouvido às pessoas. Porém, muitas vezes os nossos cristãos, eles vão descalços, vão despreparados para essas instituições, não sabem refletir, não sabem debater e fundamentar a sua fé em Cristo Jesus e na Palavra de Deus. E daí acabam assimilando esses conteúdos das filosofias materialistas, hedonistas e tudo mais. Com o tempo, essa pessoa ela acaba por acreditar ou por ouvir somente essas pessoas. Isso traz um fenômeno chamado bolha social. No caso, ela vai fazer suas amizades com pessoas lá do Facebook, por exemplo, que pensam como ela. Então, ela vai ler os textos das pessoas que pensam como ela. Ela vai começar a se alimentar dessa forma e, daqui a pouco, ela é uma pessoa totalmente perdida, que se acha sábia, acha que por ter estudado, então, abandonou completamente essas questões imateriais, de alma e tudo mais. Daí acaba acreditando simplesmente no concreto, o que seria muito ruim. Né? E vocês já sabem o perigo disso também. Então, cuidem com a bolha social. O materialismo ele é sedutor. Né? Trouxe ali o contexto, vocês podem dar uma olhadinha, quando eu falo sobre as bolhas sociais. E para concluir, então, eu sugiro que você faça as atividades propostas, a própria lição ali de adultos, de jovens, para os professores, traz ali estratégias, né, de aulas e algumas perguntas bastante interessantes, né, para refletir, levar os estudantes à reflexão. Por quê?
Bom, porque escola dominical é fazer o aluno refletir. Não é ele simplesmente absorver, mas entrar aqui e aqui fazer morada, ele vai refletir, ele vai pensar, né? E essa é a ideia. Por exemplo, deixa eu ver lá em cima. Enfim, quais as consequências? Algumas perguntas que eu posso colocar aqui, né? Por que devo acreditar em coisas que eu não posso ver? Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, por que eu tenho que acreditar? O que faz eu acreditar? O que faz eu acreditar que minha oração vai causar algum efeito em algum lugar? Pare e pense. Não é pecado você refletir, você ter dúvidas, ok? Então, somos seres humanos, a gente tem nossas angústias, temos as nossas dúvidas, e é importante que você cause essas dúvidas numa lição de escola dominical, onde você tem tempo de explicar. Se você não tem tempo de explicar, você vai depois estudar, vai falar com um pastor, algum teólogo, alguém que estuda que possa te ajudar nesse aspecto, ok? Então é comum e é muito bom que seus alunos saiam da aula com dúvidas. E para finalizar, conclusão. Uma pessoa que acredita em Deus é a mais saudável. Ela vive melhor e, curiosamente, ela tem uma morte melhor também. Prova disso, converse com qualquer pessoa que trabalha em leitos de UTI, em hospitais, e vocês verão, né, na prática. Tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kübler-Ross, se eu não me engano, e ela apresenta algumas histórias. E você pode ver ali, entre linhas, que as pessoas que têm uma crença, elas morrem melhor. Pois acreditam que a eternidade tem reservada para elas coisas muito excelentes e que a vida será melhor e tudo mais. Se você sabe que você vai morrer e vai para um lugar melhor, você vai tranquilo, você vai feliz, apesar das dores e tudo mais. Bom, como cristãos devemos ser sábios. Não devemos espiritualizar tudo. Nem um extremo, gente, e nenhum outro. Você não vai espiritualizar tudo. Porém, não devemos desacreditar nas verdades espirituais. Porque, às vezes, as verdades espirituais são mais verdadeiras do que as nossas concretas. São coisas que na eternidade a gente vai ter um esclarecimento melhor, eu espero. Lembre-se, a graça ela é imaterial. Se você acredita nessa filosofia materialista, se isso está começando a tomar os teus pensamentos, então tenha cuidado. Ok? Por quê? Porque a concepção de graça não vai caber mais na sua filosofia, no seu entendimento. E, infelizmente, o Espírito Santo não vai... Isso é negar o Espírito Santo. Né? Ele não vai mais ter como... porque você não vai deixar como influenciar você a ter um contato com o Criador e tudo mais. Mas se um dia a graça de Deus foi materializada... Aliás, um dia ela foi materializada, a graça. Foi através de Cristo Jesus. A partir daí, né, nós temos a nossa salvação e tudo mais. E somente pela fé a gente pode acessar. Então, foi uma lição curta. Eu espero que vocês, estudem mais sobre esses aspectos. Vejam o vídeo, vejam os artigos que eu coloquei lá e que você tenha uma excelente aula. Que Deus abençoe você. Se tiver alguma dúvida, eu estarei ali... Vocês escrevam ali que eu vou, no decorrer do tempo, vou responder essas dúvidas ali para vocês na medida do possível. Que Deus abençoe. Parabéns, professor, por estar desenvolvendo essa atividade na igreja. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe seus alunos.